Salmo 133. A excelência da união fraternal. Cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Obrigado, Pai, por tua palavra. Ainda que seja um pequeno texto, o Senhor fale no nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. As irmãs provavelmente já ouviram falar que um time de futebol, vou pegar aqui que é o esporte mais popular do Brasil, né? Um time de futebol, para ganhar um campeonato, se não estiverem unidos, não ganha, né? Imagina vocês num elenco de quase 30 jogadores, se você tiver ali 5 grupinhos e cada um puxando sardinha para o seu próprio lado, sabe que no final, né, vai dar ruim, não vai ganhar nada. Quantas são as histórias que a gente ouve de equipes, de times que, ainda que não tivessem uma técnica rebuscada, ainda que não fossem bons times, ganharam títulos por causa da união, ganharam títulos porque os jogadores eram ali unidos com um único propósito, que era honrar a camisa daquele time, né? Fazer a torcida daquele time feliz, alegre e conquistar títulos para que isso acontecesse. Minhas irmãs, a igreja não é diferente. A igreja, em que pese evidentemente não ser um time de futebol, mas ela tem características da comunhão próximas de um time de futebol, porque uma igreja ela só funciona e dá certo se houver comunhão. Se não houver comunhão, essa igreja não cresce. Basta a gente olhar para a igreja dos Coríntios e ver o que Paulo inicia no seu texto, dizendo àquela igreja: olha, vocês aqui, tudo bem, é uma igreja forte, é uma igreja robusta, é uma igreja que tem vários dons, mas é uma igreja que a principal coisa que ela deveria ter, ela não tem, que é comunhão. Uns são de Apolo, outros são de Pedro, outros são de Paulo, né? Mas no fundo, todos nós deveríamos ser de Cristo. Uma igreja, então, é um lugar que não há partidarismo. E minhas irmãs, não posso falar mais últimas eleições, porque últimas eleições foi ontem, né? Para quem terminou no primeiro turno como a gente, terminou ontem, né? Outras cidades vão continuar aí com o segundo turno. Mas na penúltima eleição, o que a gente mais viu foi divisão, né? Pessoas dentro da igreja acusando outras pessoas: você é isso, você é aquilo. Como pode você votar no fulano? Como pode você votar no Beltrano? E aí a gente viu vários lugares, vimos famílias sendo desfeitas por causa de partidarismo, não é? Isso é algo que não pode acontecer na igreja, porque na igreja só há um único partido. É o JC, conhece esse partido, JC? É o Jesus Cristo. Esse é o nosso partido. Esse é na verdade não aquele que será eleito, mas é ele que nos elegeu. Na verdade, quem votou em nós, quem depositou em nós toda a confiança, né, foi ele, não fomos nós. Então, se houve alguma eleição na igreja, e houve certamente, essa eleição foi em relação a nós, os escolhidos, para representarmos a igreja de Deus na terra, para representarmos a voz de Deus na terra. E é para isso que nós estamos aqui, para em unidade, em uníssono, num só corpo, representar Jesus Cristo. Nosso partido está nos céus,
não está aqui na terra, e muito menos nas mãos de homens. Quando Davi então ele entoa esse cântico, porque é um cântico de romagem, ele fala a respeito de uma unidade em Israel. Vamos aqui lembrar um pouquinho da história. Quando Saul morreu, Israel estava dividida em cidades ali que uma não tinha unidade com a outra. O reino estava meio bagunçado, meio confuso, porque estava sob a liderança de um rei confuso. Estava sob a liderança de um rei que já havia perdido o trono, Deus já havia destronado ele, só faltava ele, igual alguns políticos que existem, largar o osso, né? Só faltava ele largar o osso, e ele só largou o osso quando morreu. E Davi, quando assume Israel como rei, o que ele faz? A primeira coisa que Davi faz, minhas irmãs, é unificar o reino. E olha como isso é engraçado e ao mesmo tempo assim, triste, porque Davi unifica o reino e o seu neto, filho de Salomão, faz o quê? Divide todo o reino, né? Muitos e muitos anos depois. Então, Davi prezava pela unidade, porque Davi reconhecia que se Israel não fosse uma só voz, se Israel não fosse representante de Deus na terra, se Israel não fosse unida, não tivesse uma comunhão com o povo de Deus, entre o povo de Deus, Israel nunca sairia vitoriosa sobre os seus adversários. Nunca. Porque não era uma dependência de Davi, não era uma dependência de como Davi conduziria o exército de Israel, era uma dependência de unidade. O povo precisava ser um só diante de Deus. E foi então a primeira coisa que Davi fez, unir. Davi uniu tanto que ele pegou lá o último parente, não é? De Jonatas, não foi isso? Seu grande amigo, não é? Mefibosete, que era ali, tinha um problema físico grave, e Davi colocou como uma representação dessa unidade, Davi colocou Mefibosete na mesa do rei, comendo com os filhos do rei, com o rei. Então Davi não escreve esse salmo aqui à toa. Davi era um homem que tinha essa visão da unidade, essa visão da comunhão, essa visão de que, olha, era muito bom, é muito agradável quando o povo vive unido, quando os irmãos vivem unidos. E aí, então ele traz faz algumas analogias, né, com a barba de Arão, com o orvalho do Hermon, que são situações que ele conhece, né? Ou seja, Davi aqui está falando de uma consagração total em unidade de Israel a Deus, porque quando Davi fala que é como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, né? E desce para a gola das suas vestes, o que Davi está dizendo ali é o quê? Quem era Abraão? Abraão foi quem deu início a toda a nação. Então Davi está usando a representatividade de Abraão para dizer para o povo, olha, nós que somos Abraão, devemos viver sob o derramar precioso do óleo da comunhão, da unidade com Deus. E aí Davi fala a respeito desse óleo precioso sobre a barba, sobre a cabeça, sobre a gola das vestes de Arão. Davi está dizendo, olha, que o Senhor derrame deste óleo precioso sobre Israel, sobre toda a nação, ao ponto de não ficar só na nossa cabeça, nem só nas nossas barbas, mas ao ponto de nos banhar completamente no seu óleo, no óleo da comunhão. Davi vai falar do orvalho do Hermon, que era um orvalho que todos sentiam na madrugada sobre Israel. E ele termina dizendo que ali então o Senhor determina, né? Ordena a sua bênção e sua vida para sempre. Enfim, minhas irmãs, resumindo esse pequeno salmo de apenas 3 versículos, Davi está aqui convocando o povo para andar em unidade. Assim, minhas irmãs,
de forma análoga, a igreja também deve andar em unidade, também deve andar em comunhão, para que toda a igreja receba o derramar desse óleo precioso do Espírito Santo sobre nós, que a boa mão de Deus esteja sobre a comunhão santa do povo de Deus, a comunhão santa da igreja, que não haja entre nós partidarismos, que não haja entre nós, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, que não haja entre nós separações por causa de tantas e tantas coisas, seja de conteúdo político, seja de conteúdo esportivo, seja de conteúdo pessoal até mesmo, do nosso próprio coração, mas que todos nós olhemos uns para os outros como verdadeiros irmãos, como uma fraternidade, como uma unidade, um corpo santo, cujo objetivo principal é glorificar o nome de Jesus Cristo, louvar o nome de Deus numa só voz, glorificar o nosso Senhor, render graças a Ele, louvar e adorar o seu bom nome e reverberar o seu bom evangelho para todo o mundo. De que forma? Na comunhão santa. De que forma? Na unidade santa. De que forma? Recebendo de Deus, nessa unidade, nessa comunhão, o seu óleo precioso, ungindo-nos, capacitando-nos, nos dando sabedoria para nós representarmos o seu bom nome sobre a face da terra. Concluindo, minhas irmãs, quando olhamos um pouquinho mais para frente, lá no Novo Testamento, nós nos deparamos com Jesus escolhendo 12 homens, né? Não é aquele filme 12 Homens e um Segredo, né? São 12 homens que Jesus escolheu. E Jesus escolheu esses homens das formas mais aleatórias possíveis. E por consequência, esses homens eram os homens mais diferentes possíveis. Ali você tinha de tudo um pouco, não é? Todos diferentes, com mentalidades diferentes, com educações diferentes. Mas ainda assim, aqueles homens, na presença de Cristo, na presença ali encarnada e pessoal de Cristo, eles andaram unidos. E mesmo depois, já mais à frente, no livro de Atos, quando eles recebem um novo apóstolo pelo sorteio, quando eles recebem um novo apóstolo determinado por Deus, que foi Paulo, né? O apóstolo atrasado. Quando eles recebem Paulo ali, na comunhão deles, em que pese suas diferenças, em que pese até mesmo as desconfianças, se realmente Paulo era de Jesus, era de Cristo mesmo, ou estava fingindo ali para penetrar ali misteriosamente no meio dos irmãos e vir a matá-los, porque era uma desconfiança evidente e lógica de todos os outros. Esses homens andaram unidos. Esses homens reverberaram essa comunhão e essa unidade do corpo. E Paulo, em todo momento nas suas cartas, ele fala de unidade, ele fala de comunhão. Paulo chama a igreja para a qual ele escreve as suas cartas, ele chama para uma unidade, para uma comunhão, porque ele sabia que uma igreja sem unidade e sem comunhão não sobrevive. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades. E a primeira coisa que principados e potestades tentam fazer com uma igreja é dividi-la, para que ela não sobreviva. Mas nós, minhas irmãs, em Cristo fomos unidos, em Cristo nós temos comunhão, em Cristo nós formamos um corpo, e em Cristo, como Ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Pai Santo, Pai querido, obrigado por Tua palavra, que fala ao nosso coração, nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos aponta a direção. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que é como um bálsamo sobre as nossas vidas, e a Tua palavra nos ensina a vivermos em unidade, em comunhão,
O corpo é um só corpo, com diversos membros, mas todos os membros fazendo com que esse corpo funcione perfeitamente, pois o cabeça desse corpo é o Senhor. Portanto, Senhor, que a nossa igreja, em que pese as diferenças de pensamentos, de cultura, de educação, Senhor, permaneça em unidade, permaneça em comunhão. Abençoa a nossa comunhão, abençoa a nossa unidade e ajuda-nos, Senhor, a termos sabedoria para nos mantermos unidos por uma causa, que é, ó Deus, pregar o Teu nome e salvar almas nesta terra. Em nome de Jesus. Amém.